E aí, como estamos? Interessante. Nós temos uma aula agora sobre medos. O medo tem o seu lugar, ok? Muito importante saber qual é o lugar do medo na nossa saúde emocional, porque o medo, ele faz parte também de mais um dos nossos queridos amigos da nossa mente. Falamos sobre procrastinação, onde muitas pessoas achavam que procrastinação era a grande inimiga, alguma coisa horrível que ia atrapalhar a nossa vida e tal. Na verdade, não. A procrastinação é uma querida e grande amiga que procura nos proteger, economizando nossa energia e nossos recursos. Juntamente com a procrastinação, entra o outro amigo que muitas pessoas não conhecem e acham que é inimigo, medo. Eu estou com medo, eu estou com medo. Medo de quê? Não sei, estou com medo, não quero sair do portão. Aí o medo descomunal, aí sim é um falso amigo. Mas o medo em si não. O medo ele faz parte das nossas estratégias da mente para nossa sobrevivência e preservação da espécie. Se você tiver medo da altura, opa, me protege para não cair. Se você tiver medo de um bicho, o medo, por quê? Para preservar a sua espécie. Então você corre, você se esconde, você luta, você se defende. Então o medo é um amigo para a preservação da sua própria vida. Quando o medo extrapola, sai do seu controle, aí sim o medo acabou de ser um falso amigo. Só que tudo isso acontece por causa da nossa experiência de vida. E a experiência de vida vai mudando a nossa concepção mental. Mudando isso, o nosso cérebro começa a ver as coisas de uma outra forma, de outro prisma, dando significado às experiências de uma forma exagerada. Então, nós temos aí muitas distorções cognitivas que nos atrapalham de ver a vida como ela é. A gente acaba vendo a vida com outros olhos, como se fosse pela lente de um óculos toda, uma lente toda manchada de gordura, ou com a tinta branca, amarelada, seja lá o que for. No caso do meu, vamos dizer que tem uma tinta cinza pintada aqui na lente. Eu vou enxergar tudo cinza, se for tudo preto, tudo preto. Entendeu? Para a gente enxergar melhor, teria que limpar essa lente. Então, limpando a mente dos nossos óculos, a nossa visão, limpando, lavando nossos olhos para enxergar o medo com outros olhos, vem o nosso treinamento mental. E aí a gente vai fazer o treinamento para que possamos defender a nossa saúde emocional. Esse treinamento vem para nos ajudar a enxergar o medo como sendo alguém que precisa ter o seu lugar. Ele precisa ter o seu lugar por meio da nossa reprogramação mental. A nossa reprogramação mental concluída, você vai utilizar as ferramentas, as leis emocionais, ferramentas e estratégias cerebrais são naturais para defender você e saber lidar com o medo, ok? Então, nós temos a nossa oportunidade hoje de fazer essa aula junto com vocês, falando sobre o medo. Nós temos aí, para nos ajudar, os nossos sentidos. Os nossos 5 sentidos, eles estão ligados com o medo. Em que sentido? Você vê, são 5 sentidos que nós temos, né, para nós sobrevivermos, né? Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, paladar, tato e visão, audição, tato, paladar e olfato. Com esses 5 sentidos, a gente absorve as informações da nossa vida. Se você parar para pensar, tudo que nós temos na vida de aprendizado vem por meio dos 5 sentidos. Algumas pessoas até falam assim que a mulher tem um sexto sentido. Eu conheço uma pessoa que tem um sexto sentido. Aí a pessoa vai e fala assim, mas como é que você sabe? Não, meu sexto sentido tem um sexto sentido muito aguçado. Como é que você sabe? Não, eu sinto que vai acontecer alguma coisa. Eu vejo que essa pessoa não é legal. O meu sexto sentido está me dizendo isso. Mas olha a frase que ela disse. Eu vejo que ela não é uma boa pessoa.
Outra frase, eu sinto que vai acontecer alguma coisa. Então, não foi nada do sexto sentido, foi apenas o sentido que ela já tinha, o sentido que ela já tinha, mais aguçado, mais forte. Então, o sexto sentido, na verdade, é um dos 5 mais aguçado naquele momento, naquela hora, naquela circunstância. Não existe sexto sentido, ok? Mas se alguém falar que existe, paz, tá? Não estou aqui para brigar e discutir. Mas, se for na verdade nua e crua, sexto sentido não existe. É igual a pessoa falar, não tem sol. Como não tem? Está tudo escuro. Foi um eclipse? Não, não é eclipse. Ah, então o céu tão nublado, tão escuro, que é uma tempestade horrível, que escureceu como se fosse noite. Mas o sol ainda está lá em cima. Então o que falam, porque acham, é a verdade dele. É uma das leis emocionais. É a verdade, é pessoal de cada um. Subjetiva e individual. Então, cada um tem sua verdade. Não vou discutir, mas a verdade dele não prova que o sol não está lá em cima das nuvens. Então, em algum lugar no mundo, na vida, vai existir a verdade absoluta, embora cada um tenha a sua verdade individual e subjetiva. Mas o medo, ele tem o seu lugar no meio desses 5 sentidos. Tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Bem, vamos compreender. Nós, com certeza, já ouvimos várias vezes muitas coisas, e as pessoas falam de uma maneira que você sente que não é legal. E ela fala de novo, eu não consigo concordar. E ela fala de novo, e você acaba, depois, com o tempo, acostumando. E aí você começa a acostumar, e isso quer dizer que seus 5 sentidos está ouvindo, pensando ali, está olhando a pessoa, de tanto ouvir ela falar, escutar, vai informação na sua mente, você acaba acostumando. Então, esse costume veio por causa dos seus sentidos. Às vezes você fala assim, não gostei do jeito que a pessoa falou. Não gostei do jeito que ela falou. Por que ela não gostou do jeito que ela falou? A sua mente ouviu, por meio do seu ouvido, essa informação foi para o seu cérebro, se juntou com outras informações que você já tinha desde o útero da mamãe até a idade que você está agora, e essa nova informação que a pessoa está falando não bateu com as informações que você tem na mente. Aí dá aquela sensação de não gostar. O medo também, ele tem tudo a ver com essa questão. Por que eu digo isso? Porque o medo ele vai vir de acordo com a maneira como você interpreta as coisas à sua volta. Então, o medo ele pode ser exacerbado, ou ele pode ser alguma coisa controlada, equilibrada, mas ainda assim sente medo. Por quê? As informações que você tem na sua mente, desde a sua infância uterina até a idade que você está hoje, essas informações que você tem não bate com a informação que você tem agora. Aí o seu sentido absorveu aquilo ali, o que é isso? Não é algo conhecido. Sente medo, para te proteger. Você nunca lidou com um leão, com um tigre. Você nunca lidou com um leão, com um tigre. E aí o que acontece? Quando você esbarra com um leão, super medo. Ele não é conhecido. Ele não é conhecido. Então, se ele não é conhecido, aí você vai ficar com super pavor e medo, porque ele também não te conhece, ele vai querer te devorar. Mas quando o leão é conhecido, você criou de filhotinho, porque a gente vê na internet aí, né? Pessoal ricão, pessoa tem a profissão de cuidar de um zoológico, de uma reserva florestal, então os leões vêm, pulam em cima e mordem, lambe como se fosse um gatinho. Ele não tem medo, e nem o leão tem medo, e para se proteger acaba devorando aquela pessoa, tem medo. Tem medo sim, que quando o leão vai enfrentar um gnu, e o gnu abaixa a cabeça para enfrentar ele, ele foge. Por que ele foge? Ele tem medo. Ele quer comer, mas ele tem medo também da presa. A não ser que a presa seja inofensiva. Mas quando a presa enfrenta, ele tem medo. Então todo mundo tem medo. E o medo faz diversas ações e reações. Então, voltando ao
nossa questão, o medo vem porque você não conhece, não tem intimidade com aquela coisa, então causa medo. E quando a mente, ela mente, te engana de que você não está bem, na ansiedade, a mente faz você sentir medo de sair no portão, de sair na rua, de ir na padaria, de ir na farmácia. E aí você acaba sentindo muito medo. E aí o medo está sendo fora do controle. Fora do controle. E o que pode ajudar você a você sair desse medo descomunal, como se você não conhecesse a padaria, não conhecesse o portão da sua casa, não conhecesse a rua onde você mora, a mente engana e faz você como se tivesse um leão lá fora que eu não conheço, ele vai me devorar. Esse medo vem não porque ele é seu inimigo, porque ele é para preservar a sua vida, preservar a sua segurança. Mas ele vem porque os nossos 5 sentidos estão desalinhados. E naquele momento da ansiedade, ele está desalinhado. Mas se você sabe que você tem 5 sentidos e não 6, você tem 5 sentidos, você sabe que eles existem, o que você pode fazer? Você pode trabalhar com os 5 sentidos para te ajudar a fugir do medo. E aí o medo vai ficar dentro do controle. Entendeu? Escreve aí nas mensagens se você está entendendo ou não está entendendo. Que pergunta você quer fazer? Faz aí que depois eu entro e respondo as perguntas que você deixar aí embaixo a respeito desse assunto. Tá claro ou não tá claro? Tá? Pode botar aí as perguntas. E durante esse treinamento, deixe o seu caderno do seu lado. Deixe o caderno do seu lado e a caneta para você ir anotando. Então, nós temos aí submodalidades. O que é a submodalidade? Eu chamo de submodal. São os nossos 5 sentidos. Nós somos visuais, auditivos ou sinestésicos. Por que sinestésico? Por exemplo, pessoa que é visual fala muito, eu vejo que isso não está legal. Pessoa muito auditiva, eu estou te escutando, estou escutando. Estou te ouvindo, não estou te entendendo. Te ouviu, eu não entendi. Em vez de falar só que não ouvi, não entendeu, né? Eu estou te ouvindo, não estou te entendendo. Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Então, quem tem muito lado auditivo aguçado, fala muito isso. Quem tem um lado visual mais aguçado, eu estou vendo isso, mas não está muito claro. Esse assunto está meio confuso para mim. Eu não estou conseguindo ver isso direito. Entendeu? Então, pessoas que é muito visual. Quem é muito sinestésico? É pelo olfato. Pessoa que é pelo olfato, pelo paladar ou pelo tato. Então, juntando esses 3, dá o sinestésico. Olfato, paladar e o tato. Esses 3 juntos chamam sinestésico. Então, a pessoa pode ser sinestésica, auditiva ou visual. Então, por meio dessas 3 modalidades, nós aprendemos técnica submodal. Como assim submodal? Por exemplo, você vai pegar o seu caderno aí e vai anotar tudo sobre a pessoa visual. Tipo assim, a pessoa visual. O que seria a pessoa visual? E vamos entender como é que isso pode nos ajudar a controlar o medo. Tá? Porque o medo tem seu lugar. Então, digamos assim, a pessoa visual. O que é uma coisa visual? Claro é visual, estou vendo, está claro. Escuro é visual. Mas escreve no seu caderno assim, tudo que for ligado a essa modalidade visual. Longe, perto, tudo isso é visual. O que mais pode ser visual? Colorido. Eu estou vendo que é colorido. Eu estou vendo que é preto e branco. Né? Eu estou vendo que é alto. Eu estou vendo que é baixo. Eu estou vendo que é claro. Eu estou vendo que é escuro. Né? Estou vendo que é sujo. Eu estou vendo que é limpo. Então pode ser coisa visual. Aí na outra coluna do seu caderno, faz aí as 3 colunas. Você anota aí na segunda coluna o que é auditivo.
Também eu escuto baixo ou eu escuto alto. Barulho, som, mudo, auditivo. O que mais que pode ser? Ruído é auditivo. Então, anotou isso aí no seu caderno? Terceira coluna, sinestésico. Sinestésico, que é olfato, paladar e tato. Então, o que tem a ver aí na terceira coluna que está ligado com o sinestésico? Áspero, liso, né? Fedor, cheiro bom, saboroso, amargo, doce, azedo. O que mais que você pode colocar aí? Muito bem, vai acrescentando alguma coisa aí. Então, preparou as 3 listas? Então, nessas 3 listas precisa conter tudo que está relacionado ao visual, a coluna do visual. A coluna do meio, auditivo, vai colocando todas as características para ser auditivo. Na terceira coluna, você vai colocar tudo que está ligado ao paladar, olfato ou tato. E agora eu vou te fazer perguntas, tá? Eu quero que você concentre nas perguntas. Depois que você dá pausa no vídeo e anota tudo que você puder colocar aí relacionado a cada modalidade. Então, visual. Movimento, parado, perto, longe, alto, baixo. Vamos começar a atividade. Aprenda a partir de agora a ter controle sobre o medo, tá? Então você vai estar tranquilo, sentado e vai ficar pensando aí numa experiência sua. Você fez uma viagem para visitar alguém, visitar algum lugar, seja lá. Aí você gostou demais. Essa experiência foi agradável. Você gostou de passar por essa experiência. Se quiser lembrar, só ficar na mente, tudo bem. Se quiser escrever, você escreve também. Anota aí. Você vai dar pausa no vídeo e escreve aí. Aí, viajei para onde? Aí viajei para uma praia. Viajei para a praia. Coloca aí, viajou para a praia. Aí você está pensando nessa lembrança da viagem. Essa imagem sua. Fecha o olho e começa a pensar na sua viagem. Foi para a praia quando? No verão passado? Gostoso, né? Aí você tem a lembrança disso. Então você fecha o olho e começa a lembrar daquele viagem para a praia. Estou lembrando. Aí a pergunta: está em movimento ou está parado? Essa lembrança. Escreve no caderno. Sua viagem está em movimento ou está parado? Você vê essa experiência boa, né? Falando da experiência boa. Ela está assim, afastada de você, está longe ou está perto? Aí escreve. Está escuro ou claro? Aí você escreve. Ok? Aí abre o olho e olha para outro lugar, pensa em alguma coisa ali. A parede está pintada de cor tal, pronto. Pensou? Você volta para a sua lembrança agora. Lembra de um lugar muito ruim ou experiência ruim que você teve. Te brigou com alguém. Brigou com o pai, com a mãe, com o namorado, com a esposa, com o filho, com o amigo, no trabalho. Agora pensa nessa coisa ruim. Escreva no caderno aí. Eu briguei com meu amigo. Aí, só no visual, tá? Só no visual. Desculpa aí, deu sono. Aí na briga, tá em movimento, tá parado. Escreve aí qual é essa sua imagem. Essa lembrança ruim, tá colorida ou tá preto e branco? Escreve aí. Tá longe ou tá perto? Você vê lá longe assim, você vê aqui perto. Escreve aí. Vou escrever aqui para não esquecer, né? Então, a boa lembrança e a ruim.
Então, na praia estava claro, tá colorida. A ruim tá claro também. E a lembrança ruim tá preto e branco. A lembrança boa, experiência boa, pensando. Ela vem assim, você vê ela colorida ou preto e branco? Colorida. A experiência ruim, eu penso nela agora. Tá ruim, tá preto e branco, tá colorido. Vou botar aqui na minha, tá preto e branco. Você vai se fazendo na sua aí. Escreve no seu caderno. Escreve, valoriza essa dica, porque é importante. Você entende por que isso aqui é importante. Faça aí no seu caderno do seu treinamento comportamental. Aí você abre o olho, olha para o lado e agora volta para a lembrança boa. Era brilho ou era sem brilho? A viagem boa tem brilho. Olhe para cá, para lá, agora pensa na coisa ruim, na lembrança ruim. Em brilho ou sem brilho? Sem brilho. Pronto, pronto. Aí vai colocando mais detalhes aí. Então, a viagem boa está clara, colorida e brilho. A viagem ruim está clara, mas está em preto e branco, não está colorida. E está sem brilho, não tem muito brilho, não. Aí na sua mente, você coloca o detalhe que está na sua. Estou fazendo com você ter lógica, tá? Tem uma cognição entre a gente aqui. Mas você vai fazer aí de acordo com a sua experiência, tá? Eu estou anotando aqui a boa e a ruim. Então, essa é a parte visual. Agora vamos pensar aí no auditivo. Essa lembrança boa, ela tem barulho ou é silenciosa? Tem barulho. Abre o olho e anota. Som. Tem som. Na minha lembrança, tem som. Olhei para o lado e distraí, agora joga a mente para a lembrança ruim. Ela tem som ou ela é silenciosa? Sem barulho, sem som. Tem som. Também tem som. É uma briga, né? Uma briga com um amigo, então tinha som. A lembrança tá ruim, mas tinha som. Então, ainda no auditivo, olha para sua lembrança aí. Auditivo. Tem vozes ou não tem voz? É só som, ruído, ou tem voz ou não tem voz? Tem voz. A lembrança boa tem voz. Voz também é auditivo. A lembrança ruim. Opa, desparece a mente. Agora, fecha o olho e pensa na lembrança ruim. Tem voz ou está sem voz? Também tem voz. Agora pensando no sinestésico. Pronto, olha para cá, olha para lá, desparece a mente, distrai a mente e pensa uma lembrança boa, lá na praia. Sinestésico. Sinto areia nos meus pés ou eu não sinto? Tem cheiro ou não tem cheiro? Cheiro do milho verde, que fica lá, aquela barraquinha vendendo milho verde. Então, o sinestésico tem cheiro.
Aí eu olhei para cá, olhei para lá, distraí a mente, agora pensa na coisa ruim, na experiência ruim. Tem cheiro ou não tem cheiro? Não, não tem cheiro. Então é sem cheiro. Ok? Então, beleza. Nós colocamos aí, então, a coluna da lembrança boa e a coluna da lembrança ruim. As características que você colocou aí. Você pode acrescentar mais uma característica. Experiência boa. Vamos pensar aí. Você vê grande ou vê pequeno? Eu vejo como se fosse bem grande, tudo real. Então, grande. E isso é do visual, eu esqueci de falar. Na viagem ruim, você vê a tela grande ou vê a tela pequena? Vê imagem tudo grande ou imagem pequena? Tudo grande também. Isso. Muito bom. Aqui é importante colocar você. Como é que você vê essa imagem? É grande com a tela de cinema ou você vê tudo pequenininho na tela de celular? Isso. Muito bem. E o que você vai fazer agora com essas experiências anotadas aí da lembrança boa e da lembrança ruim? Aí a gente vai fazer o seguinte: com essas anotações aí, você vai trabalhar elas. Como é que você vai trabalhar elas? Você vai inverter a situação. Né? Você vai inverter a situação. Aí o que você faz agora? A lembrança boa era clara, a lembrança boa era colorida, tinha brilho, tinha som, tinha voz. A lembrança ruim também era clara, não era colorida, preto e branco, não tinha brilho sem brilho, tinha som, tinha voz e era sem cheiro. Aí você pega essa lembrança boa e transfere ela para a lembrança ruim. O que tem na lembrança ruim, que é parecido com a lembrança boa, aí você inverte, você troca. Então você vai fazer o quê? Vai fazer um transplante de sentimentos e emoções da coisa boa para a coisa ruim. Por exemplo, na briga, na lembrança boa era clara, na lembrança ruim era claro. Aí lá na lembrança boa eu penso que é claro e dou um sorriso. Aí abro o olho e penso na lembrança ruim e boto ela escura. Eu não vejo mais a briga. Na lembrança boa era colorido. A lembrança ruim era preto e branco. Eu penso na viagem na praia colorida e aumento a cor dela. E dou um sorriso aqui. Aí já joga a mente agora para o lado da lembrança ruim, que era preto e branco, e boto ela colorida. Eu inverto a situação da coisa ruim. Aí imagina ela colorida agora. Na lembrança boa tinha som. Na lembrança ruim também tinha som. O que eu vou fazer? Eu vou inverter o som da lembrança ruim. Vou pensar na lembrança ruim, na lembrança boa da praia. Lembrei. E dou um sorriso e aumenta a alegria. Tem movimento que você faz, tem movimento que você faz que aumenta a alegria. Qual movimento que você faz está aumentando? Assim ou assim? Você cria um movimento, aumentando o sentimento da coisa, da lembrança boa, da viagem da praia, aumentando o sentimento bom. Aí ela tinha som, você aumenta o som, as vozes, as pessoas brincando, as crianças pulando na água, gritando de feliz. Aí quando você joga para a lembrança ruim, que também tinha som, você já diminui o som. A lembrança boa eu fazia assim, a lembrança ruim eu faço assim. Eu inverto o movimento. Faço o movimento contrário enquanto estou pensando. Aí depois que eu abaixo o volume dele, tinha som. Qual era o som? A discussão. Era o som que eu estava ouvindo, a discussão. O que eu faço agora? Imagina aquela discussão, tem um botão. Eu vou abaixando o botão, abaixando o botão, abaixando o botão. E tiro todo o volume daquela voz
que tinha a discussão. Aí eu abro o olho e olho para o outro lado e penso na lembrança boa, na praia. E aumento o volume das risadas, das felicidades mais ainda. E dou um sorriso aqui na minha vida real, dou um sorriso. E faço o gesto que eu fiz que aumenta a sensação. Aí eu abro o olho para o outro lado e já imagino aquela coisa ruim. Abaixa o volume, abaixa o volume. Não ouço mais a discussão. Eu vou girando o volume, como se fosse um botão, né? Vou girando, 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 girando e tiro todo o volume. Ok? E aí tinha voz na lembrança boa. O que eu faço? Eu posso aumentar o volume. Aumentar o volume. Vou pegar o botãozinho, aquele botãozinho de subir, né? E vou aumentando o volume da lembrança boa da voz e do cheiro. Aí eu pisco e volto para a lembrança ruim. O que eu faço com a voz? Eu vou agora mudar a voz e colocar a coisa Pato Donald, como se fosse voz de Bob Esponja. Aí eu coloco essa voz fica engraçada. Aí eu começo a rir dessa voz. Aí balança a cabeça, abre o olho, tipo assim, você sai da cena, sai daquela situação. Aí você começa a pensar na lembrança boa, ela aumenta o sentimento. Quando você pensa na lembrança ruim, fica sem sentido. Ela começa a perder o significado. E assim você usa submodalidade, para fazer com que você venha a esquecer das coisas ruins, dos medos, medo de encontrar a pessoa que você brigou, e quando você lembra da coisa boa, aumenta as alegrias, o sentimento, aumenta a emoção. Então você aprende a lidar com isso para lidar com medo. Como é que você vai agora lidar com medo nessa questão? O medo é o quê? Esse medo, receio, apreensão de sair da onde? De sair de casa? De mudar de ramo? Medo do que vai acontecer depois? Então você vai usar a sua modalidade, fazer os ajustes para você fazer com que o medo não seja um medo dominante, que seja um medo que você pode controlar. Então vamos pensar assim, amadurecer a mente. A vida adulta tem medo. A vida adulta tem sentimentos às vezes, tremores. Não tem o que a gente fazer muito. A vida adulta tem medo. Então a gente vai passar por isso, por esses medos, e não tem como fugir. Mas quando você aprender técnica de submodalidade, mudar as ações que tem naquele medo, você diminui. O medo, presta bem atenção, o medo é a causa de muitas emoções que atrapalham a nossa vida e deixa a gente muito mais ansiedade. Você aprendendo que o medo é um amigo e você consegue mudar as modalidades da mente, do pensamento, da lembrança, você diminui o medo. Você aprende a diminuir o medo. Tipo assim, então é ameaça. Eu olho o leão e fico com medo. Com meus sentidos eu percebo. Meu corpo vai ter a reação de medo. Essa reação vai causar respostas para eu lutar contra o leão ou fugir do leão. Essa resposta de luta ou fuga se chama ansiedade. Às vezes você está com ansiedade, medo de sair no portão, no quintal, na rua, ir na padaria, ver pessoas. Mas não tem motivo, não tem medo real. É o medo imaginário. Então, o medo causa ansiedade na pessoa. Medo de quê? Não tem nada de leão ali na rua, a pessoa sair, mas a ansiedade faz ela sentir medo. Não tem coragem de falar em público. A ansiedade faz ela ficar presa em casa, não quer ver ninguém, não quer nem atender o telefone. Então, essa ameaça que ela sente no peito da mente desordenada faz com que ela sinta o problema que é chamado ansiedade. O medo não é problema. O medo não é problema. O medo é uma solução. O medo ele vem para te ajudar a enfrentar ou fugir. Então, o medo também é um amigo. Ele tem o seu lugar. Então, preste bem atenção. Nós aprendemos que a gente percebe o mundo pelos nossos 5 sentidos. Percebemos o mundo e a vida por meio dos nossos 5 sentidos.
Então, se é por meio dos sentidos que a gente percebe o mundo, então, por meio desse sentido, a gente vai também tirar as distorções cognitivas e ver de uma maneira mais controlada. Entendeu? Então, já que você anotou aí todos esses detalhes, esse submodal, essas modalidades aí da mente visual, auditivo, você já aprendeu a técnica. Aí o medo é de quê? Aí você está com medo de, por exemplo, de sair na rua. Aí você vai usar essa modalidade desse jeito. Agora você vai sentar, respirar fundo, 5 vezes pelo nariz, soltando pelo nariz, mas sem pressa. Aí você respira 5 vezes pelo nariz, soltando pelo nariz. Depois 5 vezes nariz, soltando pela boca. Consome muita água, tá? Saúde. Então agora você vai fechar o olho e fazer a respiração. Assim, respiração. Agora a respiração, nariz e boca. Pronto. Você fez 5 vezes nariz e 5 vezes nariz e boca. Aí com os olhos fechados agora, seu cérebro está oxigenado, sua mente está com, tipo assim, o solo está preparado para botar a semente para ela nascer, né? Aí você vai pensar agora no seu medo. Brincadeira que a gente fez no caderno, anotando as submodalidades do medo, visual, auditivo, sinestésico. Vamos usar agora. Respirei e vou pensar no meu medo, que ele está me assustando. Como é que eu faço para lidar com ele? Aí você vai agora pegar a descrição do seu medo. Como é que é o seu medo? Medo de quê? Ele está em movimento? Está colorido? De 0 a 10. Quanto está esse medo em mim agora? Está 8. Aí você pode até deixar a caneta do seu lado aí, abrir o olho e anotar. 8. Então pense no seu medo. Meu medo é de sair até o mercado. Eu tenho pavor de ver as pessoas. Aí eu vejo em tudo colorido. E eu estou na cena ali, ou é como se eu estivesse vendo lá na tela do cinema, eu estou vendo eu lá tentando ir para o mercado e volto para casa comigo. Eu estou vendo eu, ou é eu que estou lá vendo as coisas? Então, se eu estou lá na cena vendo as coisas, eu estou associado. Se eu estou vendo eu lá, então eu estou dissociado. Qual a diferença? Quando eu estou lá e eu estou vendo eu andando, então eu estou fora. O sentimento, a emoção é menor. O resultado é menor. Agora, se eu ver eu lá dentro da cena, eu não estou vendo eu estou vendo as coisas, eu estou vendo as pessoas. Então, eu estou dentro da cena. Nesse caso, a emoção é. Então, eu estou vendo eu lá. Então, agora eu vou imaginar o contrário. E eu saio da cena, imagino sentado na cadeira e a tela de cinema passando eu lá. E o meu medo está colorido. Aí eu vou fingir que eu pego um controle aqui e vou botar, igual aquela televisão que você vai regulando o botãozinho do contraste, tal, tal. Aí você imagina regulando e botando tudo preto e branco. Aí o mercado, as pessoas com tudo preto e branco. Tá com brilho, né? Agora imagina que vai escurecendo. Aí meu controle, eu tô apertando e vai escurecendo. Tá preto e branco, tá menos brilho, e eu não tô lá, eu tô cá. Então, ó, estralei o dedo, tudo mudou agora. Não tá colorido, não tô lá, eu tô cá, sentado, e olhando o mercado como se fosse uma tela de cinema, e eu tô indo no mercado. Isso, aquela brincadeira de criança que a gente fica imaginando, né? E vai respirando tranquilamente. Você vê as pessoas falando lá no mercado, escuta as pessoas falando, no controle eu imagino, tudo muda. Eu vou dar pausa. Pronto. Pausa aí.
Está pausado? Está mudo? Pronto. Então, essa cena do meu medo, agora eu mudei tudo. Não é mais colorido, botei preto e branco. Eu não estou lá, eu saí e estou olhando lá. Pessoas falando, botei todo mundo parado, calado, e preto e branco, e escureci a tela. Ficou escuro. Respiro fundo, respiro fundo. Imagina agora tudo preto. Aí com a minha mão, eu faço assim. Eu vou diminuindo aquela tela de cinema, ela fica pequenininha, do tamanho da caixa de fósforo. Aí eu jogo para longe. Não, joguei para longe. Estou vendo aquela caixinha de fósforo sumindo lá, e caiu num buraco, e sumiu. Respiro fundo e abro o olho. Esse é o treinamento para você usar a submodalidade e eliminar o seu medo. Porque a sua mente está com medo imaginário de ir no portão, de ir no mercado, de ir na farmácia, de ver pessoas. Então, com a sua imaginação, você muda o que tem nessa imagem. Está colorido? Faz preto e branco. Está alto? Faz ficar baixo. Tem muito som? Você vai regulando o volume. Aqui, tudo pode. Se aqui cria um medo de ir lá na rua, no portão, no mercado, na farmácia, e não tem bicho nenhum lá, as pessoas estão andando normalmente lá. O único problema é onde? É aqui dentro de mim. Aqui que é o problema. Porque o medo não é o problema, o medo é a solução. Você aprende a controlar ele. O medo não é um problema. O problema é a nossa disfunção cognitiva que está nos atrapalhando de ver as coisas como ela é. Então, a gente engana a mente e faz as coisas ser diferentes. Eu estou vendo aquele medo aqui dentro, a imagem colorida, vou fazer ela ficar preto e branco. Tá claro? Faço ficar escuro. Tá grande? Faço ficar pequeno. Jogo no buraco, jogo lá no sol para ir viajar. Pode jogar um balão, transforma num balão. Esse meu medo virou um balão. Eu solto e vai em direção ao sol, queimou. Imagina ele queimando e sumindo. Então você vai usar isso quantas vezes você quiser. Então você vai pegar o medo, mudar as características que estão na sua mente. Senta, respira 5 vezes, nariz, nariz, 5 vezes, nariz e boca. Agora pensa no seu medo. Tem cor, preto e branco, alto ou baixo, longe ou perto, tem cheiro, não tem cheiro, barulho, não tem barulho. E depois eu vou anotando, depois eu vou inverter essas qualidades. Quando eu terminar de inverter as qualidades, eu diminuo ele fica pequenininho, do tamanho de uma caixa de fósforo, do tamanho de uma bolinha, de uma pedra, e jogo ele afunda no mar, ele afunda no buraco, eu tapo o buraco, nunca mais eu vejo, jogo no sol para ele explodir. Essa ferramenta psicológica é para tratar problemas psicológicos. O seu medo descomunal, ele vai começar a ficar no seu controle, e você vai ficar feliz de saber que o medo tem seu lugar e que não é seu inimigo. Então, a aula 5, o medo tem seu lugar, ele não é o seu inimigo. E com a sua reprogramação da mente, você transforma o medo realmente num bichinho pequenininho de pelúcia, um brinquedinho. Se o medo for mais sensação, você trabalha a sensação. Se for mais auditivo, trabalha mais com característica auditiva. Se for mais visual, se trabalha mais com coisas visuais. Ah, está em movimento. Congela a imagem. Ah, ele está correndo. Faz ele em câmera lenta. Ah, ele está colorido. Faz preto e branco. Está fazendo barulho. Abaixa volumes. Ele é muito liso. Eu sinto que é liso. Faz ele ficar áspero. Igual a pedra. Pega a marreta, bate e quebra essa pedra. Junta na pá, joga fora. Você fazendo isso 2, 3, 4, 5 vezes, você está treinando a sua mente a apagar ele fora, apagar o medo e jogar ele fora. Depois que o seu cérebro acostuma a fazer isso, o medo começa a ter pouco efeito em você e você passa a ter o tal do controle. É o interessante da nossa isso. Você vai começar a manter o controle em cima das emoções. E aí você passa a ter outra ideia na sua mente. E aí você com certeza vai ficar mais feliz de ter aprendido a controlar suas emoções.
A intenção é justamente essa, é pegar as ferramentas da mente, que você já tem, são naturais, e transformar ela em armas para você lutar contra o medo. Alguma dúvida? Escreve aqui embaixo que eu vou te responder. Reveja a aula, vê se dá para você entender melhor. Toma nota, entendeu? Se você imaginar ali o seu medo e ter a sensação de que o seu medo é pesado ou é leve. É muito pesado. Aí você pega ele no controle, vai ficando leve, igual um balão de gás. Imagina que ele virou um balão de gás. Pega uma agulha e estourou o medo. Aí você dá um sorriso aqui na vida real e lá no seu pensamento você imagina você sorrindo também. Pronto, eu não tenho mais medo. E eu não deixo ele me controlar mais. Agora eu que controlo. Porque assim como a sua mente criou os problemas, criou o medo, você também consegue criar a coragem. Da mesma maneira que pelos sentidos sua mente criou medo, pelos seus sentidos você vai destruir o medo. E mais uma vez vai conseguir entender que a sua ansiedade ela pode ser dominada pela sua reprogramação e não a ansiedade reprogramar você para sofrer. Mas vamos reprogramar ela para você ficar aliviada e mais feliz. Nossa aula, o medo tem o seu lugar, acaba de terminar. Na próxima aula, aprenderemos uma nova técnica de como você enfrentar a ansiedade e ser uma pessoa totalmente reprogramada para ser feliz. Obrigado por ter assistido. Comente aqui o que você achou, deixe sua pergunta, sua dúvida, sua pergunta, eu vou responder. Ok? Obrigado e parabéns pela decisão de estar treinando a gente, pouco a pouco, aprendendo a ter uma vida diferente.